Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Mais um domingo de culto. E a chamada da adoração diz o seguinte, lá em Lucas 19, de 37 a 38. E, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em voz alta, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém? Hoje é domingo de Ramos. Vamos, neste momento agora, orar. Pedir também para que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que nós possamos estar também puros e limpos perante o Senhor. Senhor Jesus, obrigada por mais uma vez estarmos na Tua presença, por este culto, que o Senhor esteja, Senhor, presente. Este culto é para Ti, Senhor Jesus, por isso nós também te pedimos para que o Senhor esteja nos purificando, nos perdoando, nos limpando, para que nossos corações possam estar limpos e puros perante Ti, Senhor. Receba todo louvor e toda adoração, esteja presente, Senhor, em cada coração e que realmente possamos estar aqui, Senhor Jesus, com os nossos corações atentos àquilo que o Senhor quer que nós hoje escutamos, Senhor, e aprendamos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento, então, vamos cantar o hino. Hosana, vem, Senhor. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto 1000 vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompe com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto 1000 vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompe com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana. Continuando, louvando ao Senhor, vamos ler o Salmo 142, de 1 a 7. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti, Senhor, clamo e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Neste momento, nós continuaremos a louvar ao Senhor com alguns cânticos espirituais.
bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis.
mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-te o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Muito bom louvar o Senhor, muito bom render graças ao nome dEle, muito bom esse momento que nós temos de louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor, porque Ele é maravilhoso. Momento agora de ofertório, de súplicas e de agradecimento. Então, que você possa, nesse momento, se assim você estiver preparado, está sendo projetado aí as contas das igrejas, o Pix, que você, se você puder, que você o faça liberalmente, de acordo com a conta da igreja que você frequenta. Lá em 1 Crônicas 29:9 diz: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Vamos orar então, entregando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas e também os pedidos e agradecimentos que você também pôde fazer neste momento aí nos grupos das igrejas. Vamos entregá-los ao Senhor. Senhor Jesus, nós te entregamos neste momento, Pai querido, os dízimos e as ofertas que foram depositadas, que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique, para que esses recursos possam ser direcionados para a obra do Senhor. Abençoe, Senhor, as mãos daqueles que administram esses recursos, para que o Senhor dê sabedoria e orientação. Também te peço para que o Senhor esteja, Pai, atendendo de acordo com a tua vontade os pedidos que aqui foram também feitos, Senhor, pelos irmãos. O Senhor já os conhecia antes mesmo deles serem feitos, e nesse momento, Senhor, nós declaramos a nossa dependência em Ti. Por isso pedimos para que o Senhor esteja respondendo de acordo com a tua vontade,
venha com providência, com transformação, com cura, Senhor Jesus. Que o Senhor traga também, Senhor, conforto. Que o Senhor traga, Senhor, paz. Que o Senhor abençoe todas essas vidas, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E antes de nós passarmos para o momento da mensagem, da exposição bíblica, eu queria fazer alguns convites para vocês. Domingo que vem é domingo de Páscoa. Então, na nossa igreja aqui na IPI Hebron sede, em Campinas, nós teremos o culto a partir das 8 horas. Então, nós estamos preparando para que tenha um café da manhã. Então, venha com a sua família, vai ser um culto muito especial. Também no dia 1º de maio, lembre, 1º de maio, nós vamos comemorar os 40 anos da nossa igreja. Nossa igreja fez aniversário em janeiro, mas por conta da pandemia, do lockdown, nós decidimos postergar essa data. Então, o aniversário da nossa igreja será comemorado no dia 1º de maio, domingo, à noite, às 19 horas. Então, neste dia, no domingo, dia 1º de maio, o culto não será de manhã e será à noite, às 19. Então, venha também, você é nosso convidado, vai ser um culto de festa, de agradecimento pelos 40 anos de constituição da nossa IPI Hebron, a nossa amada IPI Hebron. Amém? E agora, então, acalme o seu coração, que nós teremos a exposição da palavra. Amém? Meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Quando vamos à casa de Deus, nós vamos para adorar ao Senhor, para aprendermos dele. E aprender de Deus sempre envolve uma transformação na nossa vida, uma transformação na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver. Ouvirmos de Deus indica automaticamente mudança de vida, transformação. Nós vamos pedir a Deus que Ele que está conosco, continue conosco falando ao nosso coração por meio da sua palavra, por meio do seu Santo Espírito. Vamos orar. Pai, na tua presença e oração, pedimos em nome de Jesus, fala a cada um de nós. Fala, Senhor, ao nosso coração. Que a tua palavra de amor possa estar transformando a nossa vida, operando mudanças, Senhor, na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver, na nossa forma de realizar as nossas ações. Fala a cada um de nós. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. É o que nós pedimos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que estaremos compartilhando com os irmãos nessa manhã é algo que nós já compartilhamos, tanto com os irmãos lá do Jardim Aeronave, como com os nossos irmãos também lá de Hortolândia. E o que nós vamos estar compartilhando é algo muito importante que temos que sempre estar relembrando. Essa informação, esse conhecimento que a palavra de Deus nos dá. É algo fundamental, essencial para a nossa vida cristã. Eu me lembro que quando eu tinha, eu creio que uns 5, 6 anos de idade, eu estava com os meus pais visitando os meus tios em Santos. E eu me lembro que na hora de ir embora, nós estávamos todos num ponto de ônibus. Eu vi se aproximar um ônibus, eu era criança, que o formato do ônibus e as cores eram muito semelhantes ao ônibus da cidade que eu morava, que era Sumaré. Assim que o ônibus parou no ponto, os meus pais não perceberam e eu entrei dentro do ônibus, com 5 ou 6 anos, e o ônibus partiu. Quando os meus pais viram, começaram a correr atrás do ônibus. E as pessoas que estavam no ônibus, vendo aquela situação, uma pessoa me perguntou, é o seu pai, a sua mãe? Eu falei, sim. Aí eles pediram para o ônibus parar e eu desci. Essa experiência nos faz levantar a seguinte pergunta. Quem de nós entraria em um ônibus sem saber para onde esse ônibus vai? Sem saber o itinerário desse ônibus? Quem pegaria um trem sem saber para onde esse trem vai? Quem faria isso? E quando nós pensamos na vida cristã, é importante nós termos a seguinte clareza no nosso coração. Que o plano de Deus para a nossa vida, que o projeto de Deus para a nossa vida cristã
tem um começo, tem um meio e tem um fim. Deus, quando trabalha com a nossa vida, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele tem um plano a ser realizado. Nós podemos perceber claramente isso na Bíblia. Deus sempre tem um plano a ser executado. Deus não age de uma forma sem planejamento, sem um plano de ação. Imagine se Deus, no ato da criação, criasse primeiro o homem. Antes de criar os animais, preparar a terra seca e ter os vegetais. Como o homem sobreviveria? Nós percebemos que até no ato da criação de Deus, cada dia, ele sequencialmente estava sendo preparado para a atividade seguinte, para o dia seguinte. Da mesma forma, a vida cristã. Deus tem um plano para cada um de nós. Nós jamais podemos nos esquecer desse plano. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Marcos, no capítulo 1, dos versículos 16 a 20. E nós vamos perceber nesse texto da palavra do Senhor o plano de Deus para cada um de nós. O plano de Jesus Cristo para a nossa vida cristã. Aqui em Marcos, capítulo 1, dos versículos 16 até o versículo 20. Marcos 16, Marcos 1, dos versículos 16 a 20. Marcos, capítulo 1, de 16 a 20. Assim diz a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar de Galileia, viu os irmãos, Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles o barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. O plano de Jesus para a nossa vida, ou melhor, o projeto de Jesus para cada um de nós, é um projeto extremamente claro, extremamente fácil de compreender. E nós precisamos sempre estar relembrando dele. Porque às vezes, na nossa carreira cristã, na nossa vida cristã, podemos nos esquecer. E qual é o plano de Jesus para nós? Qual é o alvo de Jesus para a nossa vida? Qual é o seu projeto? É o que nós percebemos aqui no versículo 17, quando Jesus fala a Pedro, aliás, a André e Simão. Diz o seguinte: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. O plano de Jesus para a nossa vida envolve essas 3 ações: vir a ele, ir após ele, isto é, aprender dele, e fazer pescadores de homens, em outras palavras, servi-lo. O plano de Jesus para a nossa vida sempre envolve essas 3 dimensões: ir até ele, aprender dele e servi-lo. Fazer algo por ele, fazer algo em sua obra. Esse é o plano de Jesus para nós. Isso tem que ser muito claro para nós. E nós percebemos que esse plano de Jesus é repetido várias vezes na Bíblia. Várias vezes. Lembrando de alguns textos. Lá em Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Também lá em João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. São com palavras de Deus, planos de Jesus para a nossa vida. E esse plano começa com vinde. Entregar a vida nas mãos de Jesus. Começa com a experiência no qual nós abrimos o coração e nos rendemos inteiramente ao Senhor Jesus. Essa experiência na minha vida, os irmãos já devem ter ouvido isso, ocorreu quando eu tinha 15 anos de idade. Eu estava num retiro espiritual de carnaval, lá em Piracicaba. Eu me lembro muito bem que naquela época eu sempre afirmava para todas as pessoas que conviviam comigo que a felicidade não existia. Existiam alguns momentos que nós podemos até dizer que somos felizes, mas a felicidade de fato não existia. Até que lá, naquele acampamento de carnaval, eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus.
e aprendi que a felicidade existe sim, e ela é constante. Mesmo diante das adversidades, Jesus está conosco. Aprendi a importância de entregar a vida nas mãos de Jesus. Até aquele retiro espiritual, eu já tinha ouvido várias vezes mensagens convidando as pessoas a entregarem a vida a Jesus. Eu já recebi várias mensagens assim, mas até aquele instante eu ainda não tinha entregado a minha vida a Jesus. Todas as vezes que eu ouvia esse tipo de mensagem, eu pensava no meu coração, vou fazer isso mais tarde. Quem sabe quando tiver uns 35 anos, já tiver aproveitado tudo da vida, né? Aí vou me entregar a Jesus. Porque eu considerava que entregar a vida a Jesus envolvia uma renúncia. E de fato há uma renúncia. De fato há uma necessidade de abrirmos mão da nossa vida como ela é até aquele momento para nos rendermos a Jesus. E naquele dia eu me rendi a Jesus. Foi uma experiência que eu não consigo me esquecer, porque transformou de fato a minha vida. Aprendi que Jesus é tudo aquilo que eu preciso. Jesus é a razão da minha existência, Jesus é a razão da minha vida. A jornada cristã, o plano de Deus para a nossa vida, o plano de Jesus para nós, começa com aceitar a Cristo como Salvador. Abrir o coração e render-se inteiramente a Jesus. E a pergunta que devemos sempre fazer numa situação como essa: você já fez isso? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já se rendeu completamente a Jesus? Você já se entregou a Jesus como seu Salvador e Senhor absoluto da sua vida? A vida cristã começa exatamente com aceitando esse convite. Vinde, vinde. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A vida cristã começa entregando a vida nas mãos de Jesus. E o projeto, como nós afirmamos, de Jesus é muito claro. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. A vida cristã começa quando nós entregamos a vida nas mãos de Jesus. Mas não para aí. Não para aí. De forma nenhuma. Nós não podemos imaginar ou alimentar no nosso coração a concepção que a vida cristã se restringe ao primeiro ato de entregar a vida nas mãos de Cristo. A vida cristã não se resume a esse ato. Por isso, Jesus diz aos seus discípulos: vinde após mim. Isto é, venham e aprendam de mim. A vida cristã indica uma necessidade de movimento, indicando o crescimento espiritual. A vida cristã é todo um processo de crescimento espiritual. Os discípulos deveriam, para ter esse crescimento espiritual, realizarem 3 ações fundamentais. Vinde após mim. Isto é, estejam na minha companhia. Estejam sempre comigo. A vida cristã é nós vivermos constantemente na companhia de Jesus. É nós termos a consciência que sem Jesus nós nada podemos fazer. É o que Jesus afirma: sem mim nada podeis fazer. É um fato. A vida cristã é viver na companhia de Jesus. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Cristo, dei o primeiro passo. E eu agora, atualmente, eu estou na companhia de Jesus? Eu estou ouvindo Jesus? Estou orando, colocando a minha vida nas mãos de Jesus, abrindo meu coração e contando para Ele o que acontece comigo? A vida cristã é viver na companhia de Jesus. É uma ação da vida cristã. Além disso, é aprender de Jesus. Estar ouvindo o tempo todo o que Jesus tem para falar conosco. Vinde após mim indica um processo de aprendizado. Eu preciso aprender de Jesus. Eu preciso conhecer mais a Jesus. Eu preciso aprender o que Jesus tem para a minha vida, o que Ele tem para me ensinar. E vir após mim indica companhia de Jesus, aprender de Jesus e observar como Jesus faz. Qual é o procedimento de Jesus? Como Jesus enfrentou situações da vida semelhantes a que eu estou enfrentando hoje? O que eu posso aprender observando Jesus, como Ele agiu? Há uma afirmação, inclusive um livro com esse nome, Em Seus Passos que Faria Jesus. É sempre uma reflexão necessária. Aprender de Jesus, estar na companhia de Jesus e pensar o tempo todo em seus passos o que faria o Senhor Jesus.
E Jesus enfatiza essa necessidade de aprender dele. Porque se nós formos até Jesus e não aprendermos dele, a nossa vida cristã não amadurece, não cresce. Precisamos aprender de Jesus. Essa afirmação de Jesus, que nós falamos lá em Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprender de Jesus, na companhia de Jesus, ouvindo a Jesus, observando Jesus. Aprendei de mim. Que sou o quê? Manso e humilde de coração. E quando nós aprendemos de Jesus, o que nós encontramos? Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A tal ponto, meus irmãos, que todas as vezes que eu me sinto cansado e sobrecarregado, é uma mensagem muito clara ao meu coração. Eu preciso ir até Jesus para ser aliviado. Eu preciso aprender dele, que é manso e humilde de coração, para que eu encontre o que meu coração deseja: paz, tranquilidade. Nós precisamos aprender de Jesus o tempo todo, constantemente. Por isso, eu sempre considero essa situação. Quando o meu coração está cansado e sobrecarregado, é como se Jesus estivesse batendo na porta do meu coração e dizendo o seguinte: olha, tem alguma coisa errada com você. Eu quero te ensinar. Venha até mim. Venha na minha presença. Converse comigo. Aprenda de mim. E você vai encontrar o descanso que você precisa para a sua alma. A vida cristã é um processo de crescimento espiritual em Cristo Jesus. Jesus se formando dentro de nós. Jesus operando nos nossos pensamentos. Jesus operando no nosso coração. Operando na nossa forma de viver, nossa forma de caminhar. A vida cristã começa quando entregamos a vida nas mãos de Cristo. Ela continua no crescimento espiritual, no movimento constante de crescimento diante do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que nós somos criados por Deus para as boas obras. Está lá em Efésios 2:10. E o texto lá, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nesse texto, a tradução bíblica do grego para o português, é como se fosse um poema de Deus. Deus está trabalhando com a nossa vida para sermos um poema de amor dele para outras pessoas. Movimento, crescimento espiritual. E nesse projeto de Jesus, de Deus para a nossa vida, que é um projeto claro, fácil de entender, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. É um projeto que envolve crescimento, movimento de crescimento espiritual, aprendendo constantemente de Jesus. É um projeto que nós percebemos que está tudo alinhado. Tudo o que acontece conosco faz parte da atuação e do plano de Deus. Tudo alinhado, tudo harmonizado. Nós percebemos isso na vida de Jesus, na relação com seus discípulos. Jesus, para ensinar os seus discípulos a orar, o que ele fez? Além de falar sobre oração, Jesus orava. Os discípulos viam Jesus se retirando para lugares desertos para orar. Os discípulos iam constantemente, Jesus buscando a presença de Deus em oração em todas as circunstâncias, a tal ponto que lá em Lucas capítulo 11, eles se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos, porque eles viam Jesus constantemente orando. Todas as ações de Jesus estavam alinhadas para ensinar os seus discípulos a aprender dele, a aprender na sua forma de viver, na sua forma de agir. Certa ocasião a Bíblia nos diz que os samaritanos não quiseram receber o Senhor Jesus. Os seus discípulos se aproximaram e disseram: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos fogo do céu para destruir essa aldeia de samaritanos que não quiseram te receber? Jesus, imediatamente para ensiná-los, Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem veio para salvar e não para destruir, não para condenar. Jesus repreendendo aquela atitude de violência que os discípulos queriam praticar contra os samaritanos. Jesus ensinando em tudo o que ele fazia os seus discípulos a aprenderem com ele. Certa ocasião, quando os discípulos disputavam quem seria o maior entre eles, Jesus pegou simplesmente uma toalha, uma bacia e começou a lavar os seus pés. Os pés dos discípulos. Pedro falou: você não vai lavar meus pés, não? Jesus o repreendeu: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. A seguir, Jesus disse: vocês sabem por que eu fiz isso? Vocês me chamam de Senhor
E mestre de fato eu sou. E se eu lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés dos outros também. Jesus ensinando na prática aos seus discípulos a respeito da humildade. Todas as ações de Jesus estavam alinhadas com o seu plano para que seus discípulos crescessem espiritualmente, amadurecessem, observando como ele agia, como ele fazia nas suas ações. Certa ocasião, Jesus falando a respeito do amor também, disse o seguinte, olha, se você tivesse um inimigo, ore pelo seu inimigo, cumprimente o seu inimigo, ore pelos que vos perseguem. Jesus ensinando a importância do amor. O tempo todo Jesus ensinando os seus discípulos a crescerem, a aprenderem com ele todas as ações de Jesus alinhadas nesse crescimento espiritual. É interessante observar, meus irmãos, esse alinhamento de Jesus em tudo que ele fazia para ensinar os seus discípulos. Jesus ensinando, por exemplo, como eles lidarem com as emoções. As emoções são uma das situações mais delicadas na nossa vida. Porque nós temos emoções não apenas agradáveis. Nós vivenciamos também emoções difíceis. Emoções difíceis. Às vezes nós ficamos tristes, magoados, indignados. Passamos por experiências emocionais difíceis. Isso acontece com cada um de nós. Com cada um de nós. E às vezes, quando nós estamos passando por uma emoção difícil, complicada, nós começamos a pensar, eu estou com falta de fé. Eu acho que eu tenho que estar falhando a minha fé, jamais poderia sentir isso. Jamais poderia passar por essa emoção tão difícil como essa que eu estou passando agora. Estou muito triste. Eu estou desanimado, estou abatido. Isso não pode acontecer comigo. Eu confio em Deus. Como isso pode acontecer? E aí nós percebemos o quê? Jesus ensinando aos seus discípulos. Praticamente na véspera da sua morte. Ele chegou para os seus discípulos e disse, eu estou profundamente triste. Até a morte. Vigiai comigo. Jesus falou para os seus discípulos que estava triste. Mas Jesus, o Senhor da glória, o Criador de todo o universo, triste. Por que Jesus falou para os seus discípulos que estava triste? Porque ele não escondeu essa tristeza no seu coração. Por que ele fez isso? Para ensinar aos seus discípulos que eles devem abrir o coração quando eles também estiverem tristes. Que estar triste não é sinal de fraqueza. Passar por uma emoção difícil na vida não é sinal que a pessoa está com falta de fé em Deus. As situações da nossa vida, a forma como nós as interpretamos, pode sim provocar em nós emoções difíceis, complicadas. E Jesus falou aos seus discípulos sobre isso. Eu estou profundamente triste. Vigiai comigo. A Bíblia, inclusive, diz em Lucas que Jesus ficou tão angustiado, mas tão angustiado, que a sua angústia afetou o seu corpo. Ele começou a suar gotas de sangue. Tamanha angústia que havia no seu coração, sabendo o que iria acontecer. Nós não podemos, diante de uma situação difícil, emocional, essa emoção abalar o nosso corpo. Jesus mostra que sim, isso pode acontecer. E Jesus nos mostra o que fazer numa situação dessa. Contar para as pessoas. Abrir o coração e falar. Foi o que Jesus falou aos seus discípulos. Estou profundamente triste. Jesus ensinando aos seus discípulos e a nós também que na vida cristã há momentos difíceis que devemos abrir nosso coração e falar o que está acontecendo. E Jesus demonstra nesse ato que ele precisa de apoio, precisava de apoio. Fiquem comigo. Preciso de pessoas ao meu lado nesse momento. E a Bíblia nos diz que os discípulos dormiram, não ficaram ao lado dele. Quando alguém abre o coração e fala para nós a sua dor, da sua tristeza, o que Jesus nos ensina nesse texto é importante nós validarmos isso. O que é validar? Dar valor para o que a pessoa está sentindo. Dar valor para aquela emoção difícil que ela está passando. Não é hora de nós falarmos, o que você está passando é coisa leve. Eu já passei por algo muito pior do que isso. Falar isso não alivia a dor do outro. Ao contrário, prejudica a situação do outro. O que Jesus nos ensina é validar esse sofrimento, ouvir atentamente. Jesus ensina a nós a abrir nosso coração quando estamos sofrendo e apoiar aqueles que sofrem quando chegam para nós, contando a sua dor. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, tudo alinhado com o ensinamento de Jesus, que um discípulo de Jesus não é perfeito.
Os 12 apóstolos eram perfeitos? Jesus, em várias ocasiões, os repreendeu pela dureza de coração. Quando Jesus foi crucificado, aliás, caminhando para a cruz, todos abandonaram. Todos. Pedro, que batia no peito, não vou te deixar, abandonou Jesus. Jesus ensinando que nós, como discípulos, somos frágeis e dependentes dele, carentes dele. Quando nós errarmos, Jesus nos ensina, volte-se para mim novamente. Volte-se e coloque-se na minha presença novamente. Tudo que Jesus fazia, todas as ações de Jesus estavam alinhadas com o seu plano. Quando ele falou para os seus discípulos, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Algo muito claro. Jesus trabalhou para que eles crescessem espiritualmente. Todas as ações de Jesus envolviam um movimento de crescimento. E todas as ações de Jesus estavam alinhadas com o seu plano. Todas elas. Tudo para que eles crescessem e amadurecessem. E o que nós percebemos, meus irmãos? O plano de Jesus para a nossa vida, para os seus discípulos e para nós também. Nunca ele desviou do foco. Jamais desviou do foco. Continuou nesse foco até o final. A tal ponto que lá em Mateus, no capítulo 28, ele falou aos seus discípulos, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. No final ele falou, olha, vão e façam discípulo. Façam o que eu falei para vocês fazerem. Façam discípulos. E ele reafirma, lá em Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Falem. Eu chamei vocês para vir após mim, para vocês falarem do meu amor para outras pessoas. Lá em Atos 1,8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunhem. O projeto de Jesus para a nossa vida é exatamente esse. Vir até Ele. Aprender dele. E falar dele às outras pessoas. Esse é o projeto de Jesus para cada um de nós. Vir até Ele. Aprender dele. E falar dele a outras pessoas. Esse é o projeto de Jesus. Nós não podemos achar que a vida cristã é simplesmente eu chegar, aceitar a Cristo como Salvador e paro ali. Não. A minha vida tem que se enquadrar, tem que se adaptar, tem que ser transformada na minha convivência com o Senhor Jesus. E não é apenas isso. Eu tenho que servir a Jesus. Meus irmãos, os irmãos têm observado, né, várias ações da igreja. Vamos destacar uma delas, essa questão que hoje os irmãos viram com relação às crianças. Né? Os irmãos perceberam que quando as crianças, os pais devem ter percebido isso também. Quando a primeira vez que as crianças vieram à frente, se elas vieram com rapidez, algumas não quiseram vir, não é? Não vou, né? Não quero ir, não é assim? Daqui a pouco elas começaram a vir. Os irmãos se lembram que quando a primeira vez que elas foram tocar a bandinha, a música, elas foram pegando os instrumentos, foi entregando para uma. O que elas fizeram hoje? Elas foram direto. Na hora de orar, às vezes é quem que vai orar? Agora todas orar. E eles começaram a falar o que eles fizeram. Trouxeram presente, trouxeram aquilo outro. As crianças mostrando um processo de crescimento. Vir a Cristo. Não é assim? Viver em Cristo. O que as crianças fazem durante a semana? Tem uma música que os pais cantam com os filhos, colocam para os filhos ouvirem, e os filhos vão cantando essa música. Canta lá no banheiro, né? Cantando no banheiro. Canta dentro de casa, cantando. E aqui elas cantam. Então, os irmãos percebem que existe um processo que envolve ouvir, um aprender em Cristo e um falar de Cristo que elas estão fazendo. Daqui a um tempo, as crianças que estão aqui vão estar aqui. Não é? Vão estar aqui. Porque é um processo de crescimento. Vir a Cristo, aprender de Cristo e falar de Cristo. Nós, como igreja, estou relembrando para os irmãos algo que todos os dias os irmãos já ouvem nas devocionais. Eu e o pastor Rodrigo falamos, não é verdade? Que a missão da nossa igreja lembra?
Convidar as pessoas para vir a Cristo, ensiná-las a viver em Cristo, prepará-las para falar de Cristo, missão da nossa igreja. Então, isso é algo simples, algo que nós devemos estar guardando, algo que as crianças têm facilidade para entender, nós adultos também, e nós sempre pensamos, mas espera aí, quais são as pessoas que eu estou convidando para vir a Cristo, como igreja? Quais são as ações como igreja que nós podemos fazer para convidar as pessoas para vir a Cristo? Porque essa é a missão. Como que eu posso ensinar as pessoas a viver em Cristo? E como igreja, nós temos as devocionais, não é assim? Que os irmãos recebem diariamente, que é um viver em Cristo. E as devocionais sempre tem um texto da Bíblia para ser lido. Estamos agora em Juízes. Sempre tem um texto da Bíblia para ser lido, certo? Temos o culto, onde as pessoas ouvem da palavra de Deus. Nós temos agora as células, que os irmãos estão se reunindo. Tem uma reunião de oração também na quarta-feira, online. Então, são experiências para nós aprendermos o quê? A viver em Cristo, a crescer em Cristo. O pastor Rodrigo falou do Paulinho, né? Paulinho foi membro da primeira IPI, né? Hoje ele está em Indaiatuba. Na igreja, ela estava conversando com ele aqui agora de pouco, na igreja dele lá em Indaiatuba, é uma igreja que ela tem 3 cultos por dia, né, assim? Por domingo, né? Por domingo. E cada culto, 700 pessoas participando. 3 cultos, 700 pessoas. Quais são as atividades da igreja? Deve ter um monte de atividade. Deve ter atividade que não acaba mais. Deve ser uma coisa monstruosa de tanta atividade. Só tem 3 atividades. 3 ações. Primeira ação. As pessoas participarem do culto de adoração a Deus. Participar de um culto. Como nós estamos aqui, participar de um culto de adoração a Deus. Segunda, participar de uma célula. Porque na célula é um momento de crescimento espiritual, troca de experiência, orarmos uns pelos outros. Participar de uma célula. Terceiro, servir a Deus em alguma atividade da igreja. A pessoa que chega se enquadra em alguma atividade da igreja. Mas aí até nós estávamos comentando essas atividades, não, tudo focado nisso. Porque qual é a missão principal da igreja que Jesus nos deu? Ir de fazer discípulo de todas as nações. Nós somos chamados para discipular. Então, essas 3 ações, não, isso não pode acontecer, tem que fazer mais coisa. Nossa cabeça, nós acreditamos nisso. Insistimos nisso. E quando nós insistimos em um tipo de ação, nós vamos ter os mesmos resultados que tínhamos antes. Se você quer repetir o mesmo resultado de uma ação, continue realizando a mesma ação e vai ter o mesmo resultado, isso é certeza. Mas se eu quero ter outros resultados, eu tenho que pensar em uma outra forma de ação. Culto, célula e servir a Cristo. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Veja bem, quando nós falamos, a missão da nossa igreja é convidar as pessoas para vir a Cristo, ensiná-las a viver em Cristo e prepará-las para falar de Cristo. Nós temos como igreja, todos nós, ficarmos orando a Deus, falando, Senhor, o que podemos fazer nessa direção? O que podemos fazer? Nós temos aí uma bela de uma indicação que não é só essa igreja, nós temos várias que têm o mesmo procedimento. Nós somos em Londrina, 4.000 membros da igreja. Eu, pastor Rodrigo, presbítero Heitor, culto, célula e treinamento de liderança. Temos uma atividade especial com crianças. É estritamente isso. Maringá, 1.000 a 2.000 membros, é a mesma coisa. Culto, célula e preparação de líderes. Nós somos chamados por Cristo a repensar, a nos desafiar, a rever. Nós somos chamados pelo Senhor Jesus a esse desafio. E quando nós falamos, né, que é aquilo que eu, pastor Rodrigo, lembrando todos os dias que o irmão recebe devocional, a missão da nossa igreja é convidar as pessoas para vir a Cristo, ensiná-las a viver em Cristo, prepará-las para falar de Cristo. É algo claro,
que indica um movimento, vir, aprender de Cristo e falar de Cristo. Indica um alinhamento, as ações estão interligadas, e indica um foco, que essa é a nossa missão como igreja. E, nesse sentido, nós somos desafiados pelo Senhor a repensarmos, a reavaliarmos. Isso nós falamos já há um bom tempo, não é de hoje só, há um bom tempo. Mas, olha que interessante, meus irmãos, quando Jesus fez o convite, vinde após mim e vos farei pescadores de homens, convite muito lindo, né? Maravilhoso esse convite, maravilhoso. Só que só ficaria num convite, não resolveria nada, não mudaria nada a vida dos discípulos. O que aconteceu para mudar a vida dos discípulos? O que eles fizeram diante desse convite, que realmente fez com que eles se tornassem pescadores de homens? O que os discípulos fizeram? Qual foi a ação que eles realizaram? Qual foi o propósito deles? Qual foi o passo que eles deram? Irmãos, perceberam? É o que está no versículo 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então eles deixaram imediatamente a forma que eles viviam e o seguiram. Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Há necessidade de uma renúncia. Não há nenhuma possibilidade, nenhum de nós que estamos aqui, não há nenhuma possibilidade, é zero a possibilidade de crescermos espiritualmente em Cristo Jesus e fazermos discípulos se nós não renunciarmos. Isso não existe. Isso é conversa para boi dormir, como se diz por aí. Se não houver renúncia, não há mudança de vida. Se eu não renunciar, jamais mudarei a minha vida. E renunciar a mim mesmo envolve renunciar meus pensamentos, as minhas crenças, a minha forma de ver e me render completamente ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nessa semana, alguns irmãos sabem, outros não. Nessa semana, com a graça de Deus, até peço oração para os irmãos, estarei concluindo uma etapa de estudos. Na quarta-feira, no dia 13, às 14h, eu estarei fazendo a defesa de doutorado. Nessa quarta-feira. O que uma defesa de doutorado nos ensina? Nos ensina que nós não sabemos nada. Basicamente é isso. Que quanto mais você estuda, menos você sabe. É o que a gente aprende. Isso é um fato, certo? E tudo isso é um processo que levou muitos anos. Muitos anos. Artigos publicados, tudo mais, muitos anos. O que isso tudo indica em relação ao nosso processo de crescimento espiritual? Para fazer o doutorado, na época eu tive que renunciar a muita coisa de tempo. Eu estou com bolsite nos 2 braços. Eu fiz exame, porque eu ficava escrevendo, chegava em casa e ficava escrevendo. A posição minha era inadequada, né? Então isso provocou dores no braço. Né? Ontem, alguns movimentos de braço eu grito de dor. Isso aqui, para fazer fisioterapia e tal. Agora ontem, esse outro danado começou a doer mais que esse. Aí eu dei quietinho, esse aqui doía. Mas envolve uma renúncia, um sacrifício. Não há para chegar nesse ponto tem que haver renúncia de muita coisa, ler muita coisa, estudar muita coisa. Para chegar à conclusão que não sabe nada é complicado, né? Você sabe só um pouquinho, né? Mas você aprende a pensar, a refletir sobre muitas coisas. E na vida cristã, sem renúncia, não há crescimento espiritual. Não há essa possibilidade. Às vezes nós até achamos, eu posso brincar de ser cristão. Eu posso viver uma vida cristã sem de meia boca. Sem renúncia. Não tem que renunciar, não. Não precisa abrir mão de nada, não. Fica do jeito que está. Eu não vou me sacrificar, não. Esse tipo de ação não promove crescimento espiritual. Por isso, Jesus, quando fala, se alguém quer vir após mim, isto é, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, o que Jesus está dizendo? O primeiro passo é a renúncia. O primeiro passo é a renúncia. E é interessante que Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz dia a dia. Quer dizer que é algo diário, algo constante. É um desafio constante. Não há crescimento espiritual sem renúncia. Quer ver?
para ler a Bíblia. Eu tenho que renunciar algo do meu dia para ler a Bíblia, não é verdade? Se eu não renunciar a alguma atividade minha, eu não vou conseguir ler a Bíblia e vou dar desculpas belas. Eu não consegui ler a Bíblia porque estou muito ocupado. Fato. Porque eu não estou disposto a renunciar para ouvir de Jesus. E se eu não leio a Bíblia, como minha fé vai se fortalecer sem essa renúncia? Eu não vou orar porque eu estou muito ocupado para orar, vou orar depois. Se não houver renúncia, como que eu vou ouvir a oração? Deus vai ouvir, eu vou me colocar e crescer diante de Deus em oração? Eu não vou na igreja não, porque hoje não, hoje está quente demais. E está quente mesmo. Hoje eu não vou não, estou cansado. Se não houver renúncia, como eu vou crescer espiritualmente? A vida cristã, o passo de crescimento espiritual envolve renúncia. Um jogador de futebol, para ser um bom jogador, não tem que renunciar a muita coisa, não tem? Para treinar, se esforçar, se dedicar, para chegar naquele objetivo. A vida cristã envolve isso. Meus irmãos, nós somos chamados por Deus, nesta manhã, para refletirmos sobre o projeto de Deus para a nossa vida. Deus tem um projeto para a nossa vida, e o projeto dele é esse. Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Pescador de homens não é só os discípulos de Jesus, não é só pastor. São todas as pessoas que entregam a vida nas mãos de Cristo. Somos todos nós chamados para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo, e para isso nós temos que renunciar. Tudo que Deus faz em nossa vida tem esse propósito, está alinhado com isso. Por isso a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos 8:28, um texto que os irmãos conhecem muito bem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo Deus coordenando, orientando para o nosso crescimento espiritual. Meu irmão e minha irmã, Deus quer que você cresça espiritualmente. Deus quer que você desfrute da sua paz no seu coração. Mas para isso é necessário vir até Cristo, aprender de Jesus e falar de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós possamos viver nessa dimensão da vida cristã. Amém? Nos caminhando então para o final do culto, eis o envio, lá em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E agora vamos receber a bênção, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, uma semana muito especial, semana que nós, ao final dela, comemoraremos a morte e ressurreição do nosso Jesus Cristo. E que o Senhor, Ele nos abençoe e nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. Que o Senhor, ó Pai, nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém.